de Cultura Face de Deus. Aqui se fabrica arte. Olá, guitarristas! Meu nome é Alexandre Gandra, eu sou guitarrista da paróquia São Judas Tadeu, na cidade de Contagem. E é com grande honra eu estou aqui para apresentar um pouco da minha experiência a convite do grupo Face de Deus. Falando um pouco sobre como eu comecei a tocar, eu sempre fui bastante interessado em participar do grupo no Ministério de Música da igreja. Eu comecei a fazer aquelas primeiras notas, né? E eu desenvolvi bastante, né? Eu tinha um ministério lá que realmente me deu todo o apoio. Eu basicamente não sabia fazer muitas notas, né? Eu sabia só fazer o básico, estava aprendendo pestana. E eu sempre fui curioso por que as pessoas eles conseguiam fazer notas em lugares diferentes, tiravam uma sonoridade mais aguda, uma sonoridade às vezes mais grave. Queria entender assim o braço completo, como fazer algumas notas e que fazem realmente sentido, né? Então nós vamos falar aqui de alguns temas em específico, entender como tirar o melhor som, arranjos em acordes em outras regiões, conhecer um pouco melhor o braço do instrumento. E o intuito desse vídeo justamente é mostrar um pouco do instrumento, a guitarra, conhecendo ele, né? Os acessórios que são utilizados para tocar guitarra, as teorias que estão por trás desses instrumentos e as técnicas mais utilizadas, e também como você pode melhorar a dinâmica durante as missas. A origem dessa guitarra, basicamente, ela foi uma evolução do violão elétrico. Ela saiu de uma melhoria em função das grandes microfones que tinham os violões elétricos. Para melhorar essa questão de ressonância, foi feito um corpo maciço, que é onde chegamos a essa guitarra. Ela é composta por um braço, o corpo. Aqui a gente tem os principais componentes, né? E o coração da guitarra, são os captadores elétricos. Cada guitarra tem um tipo de captador. Esta guitarra que eu estou utilizando, ela utiliza o modelo single coil e um humbucker, que é esse maior. Também vale falar um pouco sobre a ponte. A ponte desse modelo é um modelo Floyd Rose, né, uma ponte móvel. A gente tem modelos da Fender, que é a ponte Stratocaster, tem modelos Gibson. Essa é uma ponte diferenciada, né, porque ela é basicamente uma ponte flutuante, né, que a gente fala. Então ela te dá uma maior flexibilidade, maior grau de liberdade para fazer alguns efeitos, né, e a gente utiliza essa alavanca aqui para movimentar essa ponte. A gente tem os knobs, a função dele é controlar o volume e também abrir o som, deixar ele com maior intensidade ou menor, né. Falando um pouco sobre a chave comutadora, que é essa daqui. Aqui a principal função dela é você selecionar aqui os timbres agudos, médios e graves da guitarra, né? Como que funciona isso? Pela chave comutadora, quando ela está para baixo, você está utilizando aqui, no caso, o captador mais próximo à ponte, né? Ela capta os sons mais agudos. Quando você seleciona a chave para vamos dizer assim, o nível médio, né? Você está utilizando o captador no meio, você tem os médios do grave, os médios da guitarra, e quando você está utilizando ela na parte de cima, você está utilizando a parte mais grave da guitarra, que você está pegando esse tipo de vibrações aqui, que são as vibrações graves. Então, quando você está geralmente numa posição do braço que é mais à frente, é recomendado, né, que você utiliza aqui
entre os agudos e os médios, né, da guitarra, para você ter um som mais presente na música. Agora, quando você vai utilizar aqui mais à frente do braço, né, você está fazendo um solo, então realmente é recomendado que você use a chave na parte mais grave para você ter essa mistura de timbres, né, a parte aguda aqui das escalas que você está utilizando, e também você ter um timbre mais, vamos dizer assim, mais bonito na hora de fazer o solo. Não é uma regra, mas é algumas recomendações que a gente utiliza para realmente tirar um som melhor na guitarra, tá? Bom, um exemplo aqui da questão da chavinha, né? Quando você está com o som limpo aqui da guitarra, né? Ela tá, você vê que um som agudo, né? Um som mais médio, um som mais grave, né? Então, um som mais encorpado aqui, né? E falando um pouco sobre esse modelo de guitarra, a gente tem os micros afinadores, né? Não são todas as guitarras que tem os micros afinadores. Para todas as cordas, né? Uma certa sensibilidade aqui para você realmente afinar. Ele é fixado aqui após você aplicar ou fazer o encordoamento da guitarra. Você aperta aqui, com a guitarra afinada, né? Você tem aqui a maior ajuste, né? das tensões das cordas, né? Vale a pena também ressaltar que a guitarra ela pode ter numerações diferentes de encordamento, sendo 0,8, 0,9, 0,10, isso depende do seu modelo de guitarra. Quando você tem uma numeração mais alta, você tem um som mais grave, né, do instrumento. Quando a numeração é mais baixa, você tem um som mais agudo. Quando você tem uma numeração mais alta, é recomendado que você leve uma guitarra no luthier, justamente para sua guitarra não ficar muito tensionada as cordas, senão você não consegue nem tocar de tão dura que vai ficar. Então, uma vez você ajustado a guitarra aqui no luthier, você consegue então usufruir do instrumento de maneira macia, tocar sem precisar de doer os braços. Outro detalhe, né? Todas as guitarras elas têm um tensor, é uma peça metálica que vai desde a cabeça até o braço, né? Que é o final do braço, né? A principal função dele é justamente desempenar o braço em função de algum mau cuidado, ou às vezes também pelo uso mesmo do instrumento ele acaba empenando por intempéries, né? Ou por, vamos dizer assim, um mau condicionamento do instrumento. Um exemplo aí, o porta-malas de um carro deixa aí 3 dias, né? Um dia quente. Então, o braço da guitarra pode empenar nesse tipo de condições. Ou também quando você deixa o instrumento em uma posição que não é favorável para, né, deixar no sofá, por exemplo, escorada com o braço. Então, isso aí com o tempo vai ocasionar o empenamento. Todas as guitarras utilizam cabos P10, né? Esse P10 é o diâmetro do cabo que é fixado no jack. O jack é essa peça onde é colocado o cabo. Bom, falando sobre acessórios de guitarra, eu utilizo uma guitarra da Michael, eu utilizo o amplificador da Fender, pedaleira para efeitos, eu utilizo o Boss GT8 e um pedal analógico da NIG, que é um pedal de drive que eu utilizo para fazer as distorções. Falando um pouco agora sobre os principais timbres de guitarras, vamos falar do efeito reverb, né? O reverb é um efeito que dá aquele impressão que é um fundo de sala. Vou tocar aqui um pouco para vocês sentirem a diferença. Esse aqui é o som da minha guitarra, limpo. Beleza? Agora colocando o reverb. Vocês perceberam que tem um eco? Esse eco é dado pelo reverb. Falando sobre o delay.
dado para esse efeito. Coros. Agora a distorção, o drive. Vocês repararam que minha distorção não é uma distorção suja, é uma distorção mais limpa, né? Essa aqui é uma distorção que é recomendável, né? Para não realmente não ser algo que vai atrapalhar a música, né? Ao invés de ajudar. Então, geralmente a gente coloca uma distorção mais leve em mixas para não atrapalhar o som. Juntando o delay, o reverb e o drive, a gente chega nesse seguinte efeito. Efeito bem mais encorpado. Geralmente a gente incorpora esses efeitos aqui justamente para dar, na hora do solo, né, principalmente para o guitarrista, dar aquele toque especial, aquela cerejinha no bolo, a gente juntando esses efeitos, né? Olha só como é que fica bonito, né? Você vai fazer um solo. E o som que vocês escutam aí, esse chiadinho, geralmente é a estática da corrente elétrica, né? E é normal, absolutamente normal acontecer isso na hora de você colocar a distorção na guitarra. Falando da notação de músicas, a gente tem as três principais, que é as cifras. Eu comecei tocando por cifra, né? Eu acho que ela é uma das mais tocadas, pela acessibilidade. É bem fácil a gente pegar os acordes, né, através das cifras, e a gente acompanhar através da letra, né? Geralmente a cifra você precisa de uma letra para ter uma noção de qual parte que a gente precisa alterar o acorde. A tablatura já é um desenho, né, numérico que representa o braço da guitarra e a posição para cada dedo e o efeito que você vai utilizar para cada efeito, né? Então a tablatura geralmente é algo mais detalhado, né? Você não consegue numa cifra, por exemplo, através da tablatura você já consegue tirar o solo da música. Já a partitura é uma notação global que você consegue, mesmo não conhecendo a música, tirar o próprio som, o ritmo, você nunca ouvindo, você faz a leitura, qual que é o tempo, o compasso de cada nota. Então geralmente quem estuda música mais a fundo tem um conhecimento de partituras, né? Ela é utilizada tanto por guitarristas, pode ser utilizada por pianistas, então assim, algo bastante completo e interessante de aprender. Falando sobre técnicas de guitarra, vou falar das principais, né? Começar aqui pela posição das mãos. Muitos guitarristas, quando estão aprendendo, eles tocam basicamente com a mão assim, né? Mais um dedo mais para frente. Qual que é o problema disso, né? Geralmente, quando você vai fazer um solo, se você não posicionar sua mão de uma maneira correta, você acaba perdendo mobilidade de fazer o solo. Então, o que geralmente a gente faz, né, com o técnico, né? A gente abaixa esse polegar, a gente chega a colocar um pouco mais para baixo, né? Ele fica nessa posição aqui, essa posição, e nessa posição na guitarra você consegue ter uma mobilidade. Olha só, como que é muito mais ergonômico tocar assim do que assim. Falando sobre a mão direita, né, no meu caso aqui eu sou destro, eu apoio o braço aqui em cima do corpo da guitarra e eu toco, né, a palma da minha mão, ela fica basicamente assim, né, bem dessa forma aqui, como vocês podem ver.
em cima dos captadores, né? Esse aqui é o jeito que eu toco. Não tem muito mistério, eu acho que é a posição que você se sente confortável em tocar. A única coisa que eu não recomendo é você ficar escorado aqui no corpo da guitarra com um dos dedos, né? Geralmente o dedo mindinho fica mais escorado aqui e a pessoa toca dessa maneira, assim, com ele escorado aqui. Então, na hora de você fazer paletadas alternadas, isso atrapalha um pouco o movimento, né, a mobilidade das mãos por estar escorando. Então, eu recomendo, quando você for treinar, não escora os dedos, né, no corpo da guitarra, e sim tente tocar mais livremente, de uma posição que você se sinta confortável. Na mão direita também tem pessoas que utilizam a paleta, né? Eu seguro a paleta dessa maneira aqui, coloco nessa posição. E tem pessoas que gostam de utilizar, dependendo da música, né? Guitarristas, né? Utilizam os dedos, né? Técnica dos fingers aqui para realmente tirar um dedilhado, igual é feito no violão. Sobre paletada alternada, né? A gente tem as paletadas, que a gente faz em uma direção só, né? Aqui, ó. A diferença da paletada alternada é que você, no movimento que você faz para baixo, você aproveita esse movimento e faz para cima. Olha como é que vai ficar mais fácil. Até que na paletada alternada ele agiliza, né, a sua passada, a sua paletada, o seu solo na guitarra, de maneira que você não tenha que perder o tempo de colocar de novo a paleta em cima da... Vamos supor que se você começar na corda a paletada em cima da corda e voltar com em cima aqui, você já perdeu um tempo. Então, quando você faz em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, você está ganhando mais tempo. Das principais técnicas, a gente tem o primeiro, a gente tem o hammer-on, que basicamente é uma martelada que a gente fala, né? Essa técnica consiste num solo, né? Onde você tem uma posição qualquer aqui, né? Uma nota que você vai bater com uma paletada, e em seguida você dá uma martelada com o próximo dedo. Olha só como é que fica o som. Esse é o hammer-on. Poderia bater aqui, ó, com o meio tom. Falando do pull-off. O pull-off é um efeito que você tira o dedo e para soar uma outra nota, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, ó. Repare que não precisei de paletar a corda da frente, né? De trás, né? No caso aqui, né? Apresentar para vocês o bend. Pode ser de um tom igual esse. Você está vendo que eu com o dedo eu puxei a corda para cima, né? Ou pode ser para baixo também, igual aqui, ó. Eu basicamente que eu puxei a corda para baixo ou para cima para chegar em uma casa que eu gostaria, né? Por exemplo, aqui, ó. Daqui eu queria chegar até aqui. Então o bend foi. Isso é um bend. Pode ser de meio tom, tipo daqui para cá. Então é importante o ouvido estar bem afinado para não passar do ponto na hora de fazer o bend. Então fazer muitos exercícios, né, para não passar do ponto, não sair desafinado, né, o bend. O vibrato. O vibrato pode ser feito de duas maneiras. Você pode utilizar o dedo ou você pode utilizar a alavanca, igual aqui, ó.
requer uma certa sensibilidade para não desafinar, né? Não passa demais. Então tem que dosar bem a alavanca. E é importante isso, que dá uma sonoridade muito bonita nos solos, né? Não tocar muito seco, ó. Olha aí, eu fiz um hammer-on com um vibrato, ó. Um pull-off com vibrato. É bom a gente combinar isso para dar aquela pegada de guitarrista. Outra técnica é o tape. Você pode utilizar um dos dedos, né, para fazer essa técnica que você, dentro de uma escala, você utiliza o dedo direito para teclar uma nota aqui do braço. Aqui um exemplo, eu vou pegar uma escala e vou usar o tape. Separaram que eu utilizei uma escala qualquer. O slide, ele é você deslizar o dedo, né, para a nota. Você pode utilizar dentro de uma escala, claro, né. Esse é o slide. Ele pode ser tanto para subir no braço quanto para descer. É um efeito que é escorregar nas cordas até você chegar na nota que você quer, né? Você pode fazer. Corda abafada, isso aqui é muito bacana para fazer dinâmica na música, né? Eu vou pegar um acorde qualquer aqui, um Ré. A técnica toda está na mão direita. Eu escoro aqui com a mão direita em cima das cordas. Gostaria de agradecer imensamente ao Grupo Face de Deus pela oportunidade e ao meu amigo Leonardo Moraes pela parceria nesse projeto.